Nós já estamos de volta com o nosso cotidiano e ela está ao meu lado aqui, a nossa colaboradora de sempre, a Érica Barbosa, lá do Grupo Estagiar. Boa tarde, Érica, seja bem-vinda ao cotidiano. Boa tarde, João, que transformação, hein, da rádio para televisão. Agora eu tenho que fazer o quê? Prender a respiração. Ô, Érica, hoje nós vamos começar um ciclo bacana aqui no programa. O Grupo Estagiar é o nosso parceiro a partir de agora. Já era na rádio, né, da cidade AM e agora fazendo parte também do cotidiano. Toda semana a Érica vai trazer dicas para elucidar e ajudar o estudante e os profissionais de várias áreas, não é isso? Sim, o nosso propósito é contribuir, o nosso propósito é colaborar com todos aqueles que estejam procurando uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de colocação e de recolocação no mercado de trabalho. Para essa primeira pauta, o que você separou pra gente começar com o pé direito? É um grande dilema, né, para quem está desempregado, procurar uma primeira oportunidade. O dilema muitas vezes a necessidade fala mais alto. E eu quero dizer para o telespectador que está nos assistindo agora que tão importante quanto a tua necessidade financeira, você precisa considerar alguns aspectos antes de encaminhar um currículo, antes de ir participar de um processo seletivo. É fundamental que você faça uma lista de prioridades, que você estabeleça as suas prioridades. Normalmente as pessoas consideram muito o que as empresas recomendam. Não, mas a empresa seleciona, mas você também é um selecionador na hora de procurar trabalho. Tá? Entendi, maravilha. E agora vamos fazer a parte prática. Você que é especialista em ajudar as pessoas, o Grupo Estagiar, gente, é um grupo renomado, tá no mercado aí auxiliando milhares de estudantes e é a missão aqui da Érica agora com a gente. Vamos lá, Érica, os passos para esse nosso telespectador a partir de agora. Legal, eu acho que o primeiro passo é tomar algumas decisões. E a primeira delas é se conhecer, é se examinar, é se avaliar. Érica, você me recomenda terapia? Não é disso que eu tô falando. O que eu digo especificamente é para você entender exatamente aquilo que você deseja. E um dos primeiros passos, às vezes tem algumas pessoas que sonham muito com uma determinada empresa. Eu me lembro disso quando mais jovem, na década de 90. Tinha-se um sonho, por exemplo, as pessoas queriam muito trabalhar em banco. Era um sonho trabalhar em banco. Eu quero trabalhar num banco, eu quero prestar concurso para a Caixa Econômica Federal, eu quero prestar concurso para o Banco do Brasil. Se esse for o teu desejo, eu acho que você precisa examinar, pesquisar, avaliar quais são os métodos e as formas de ingresso em uma determinada empresa. Tem muitos jovens com sonho de ingressar no Google, tem muitos jovens com sonho de ingressar na Apple, tem muitos jovens que se interessam muito pela Coca-Cola. Então, é necessário saber se os caminhos são estágio, trainee, quais são as agências que realizam recrutamento e seleção para essas empresas, porque se o teu sonho é atuar em uma determinada empresa, pega a tua energia e realmente foca nessa empresa para você entender quais são os métodos de recrutamento e seleção dessa empresa. Ou seja, primeiramente, a pessoa que está nos assistindo agora, ela tem que ter essa missão, essa determinação. Pensar no foco, na empresa em que ela quer atuar, no segmento que ela quer atuar. Isso é muito importante, até para a pessoa vai passar a vida inteira dela praticamente, né? A partir do ponto de escolha, nisso tudo, nesse segmento profissional. Mesmo se não for a vida inteira, porque hoje o mercado é bastante volátil, mas um aspecto importante, muito tempo. Aqui até o final da nossa apresentação, nós vamos falar para o telespectador sobre essa lista de prioridades. Então, se o teu foco é a empresa, pesquise sobre essa empresa, pesquise sobre as formas de ingresso, avalie como você fará para entrar nessa organização, se esse for o teu objetivo. Agora, João, tem algumas pessoas que não têm o mesmo propósito. Elas não estão preocupadas com a empresa em que elas vão atuar. Elas estão mais
pré-ocupadas, elas têm um foco, um desejo muito maior na área de atuação. Por exemplo, tem pessoas que já atuam em hospitais por muito tempo. E essa pessoa, às vezes, entrou num hospital e desenvolveu nesse hospital diferentes atividades. Então, ela atuou desde recepção, auxílio aos médicos, instrumentação, ela foi se qualificando, fazendo cursos. Até mesmo, muita gente entrou no hospital como recepcionista, se tornou enfermeira, em decorrência de ter tido muita familiaridade com aquela área de atuação. Isso é possível, quer dizer, você está dizendo que a pessoa pode entrar recepcionista no hospital, nem por isso precisa ficar recepcionista o tempo todo. Ela pode se qualificar, passar a enfermeira, a auxiliar de médicos, a cirurgião de repente, né? Se é a área que ela está atuando ali. Perfeitamente, porque hoje os hospitais, por exemplo, são... A maioria deles tem uma cota de jovens aprendizes, então muitos jovens ingressam em hospitais, muitos jovens, com 14, com 16 anos. Então esses jovens acabam desenvolvendo atividades, a princípio, que são atividades muito básicas, e conforme o tempo vai passando, se identificam tanto com essa área de atuação que crescem, se qualificam e desenvolvem outras atividades. Então, telespectador, se o teu foco é área de atuação, se qualifique. Se você tem desejo de galgar degraus, se você tem desejo de subir na carreira dentro de uma determinada área de atuação, se qualifique para que você consiga melhores oportunidades na área de atuação que você deseja. Maravilha. E um próximo passo, eu escolhi a minha área de atuação, o que seria o pós? João, tem algumas pessoas que são muito mais focadas em atividades. Por exemplo, um especialista na área financeira. Ele realmente se qualificou em fluxo de caixa, em entradas, em recebimentos, em saídas, em pagamentos. Então, essa pessoa muitas vezes já tem uma bagagem, graduação, pós-graduação ou um curso técnico, depende da colocação que essa pessoa já tenha desenvolvido no mercado. E as atividades que ele desenvolve são tão bem desenvolvidas, ele tem tanta expertise, ele tem tanto conhecimento, tanta bagagem nessa área, que ele pode atuar num hospital, ele pode atuar numa engenharia, ele pode atuar numa ONG. Essa pessoa realmente, o propósito dela na lista de prioridades, a missão dela é atuar exatamente na área de atuação, mas não só. O que eu me refiro é, de fato, nas atividades que ele tem maior conhecimento, e não só numa área de atuação específica como é a área da saúde. Às vezes alguém que tem muita bagagem num determinado tipo de atividade pode atuar em diversas áreas de atuação, em diversas empresas de ramos diferentes. Quer dizer, o mercado é vasto, então, para o profissional. Ele não fica ali preso naquele mundinho como a gente imagina. Eu vou ser professor e ficar naquele mundinho fechado de sala de aula. O âmbito educação, que você já falou aqui no começo, né, a atividade, o segmento, é muito mais vasto. Pode ser professor, pode ser supervisor, pode ser diretor, e com todas as áreas acontece isso. Com todas as áreas acontece isso. Então vamos lá, tem gente que tem muito mais interesse lá na lista de prioridades. A prioridade dessa pessoa é, primeiro propósito, empresa, outros a área de atuação, outros as atividades nas quais ele é especialista. Agora tem gente que tem um interesse na hora de procurar emprego muito voltado para o horário. A pessoa pensa realmente em quanto tempo de jornada essa pessoa vai desempenhar as atividades. Isso muda de profissão para profissão ou isso é algo padronizado em todas? João, tudo que a gente está falando aqui agora tem muito a ver com o momento de vida, com o teu momento de vida. Se você é mais jovem, talvez a tua prioridade seja a empresa. Se você, por exemplo, é uma mãe, a tua prioridade pode ser horário, por exemplo. Pode ser horário, você filho, né? Exatamente, para você ter mais tempo com teu filho, para você dedicar tempo à tua família, horário pode ser uma prioridade nesse momento. Então, possivelmente você queira desempenhar uma jornada de 6 horas, 4 horas. Tem mães que conseguem conciliar uma jornada de 8 horas e também buscar os filhos na escola, mas a maternidade muda bastante essa questão da jornada de trabalho. Um outro aspecto também pode ser realmente o teu momento de vida. Às vezes você está fazendo faculdade, fazendo um curso, e ter uma jornada de trabalho menor pode contribuir para que você consiga conciliar a tua agenda, consiga encaixar todas as atividades e realizar tudo o que você se propõe. Que bacana que dá, então, para ter essa flexibilidade. Então, a pessoa
penso em horário. Então, primeira prioridade dela é, será que nesse emprego eu vou ter tantas horas? A partir daí, ela pode, então, desenvolver um plano profissional para a carreira dela. Que bacana. É muito interessante o que a Erika fala aqui do grupo estagiário, gente, porque às vezes a pessoa está perdida, não sabe por onde começar. É um estudante, seja um estudante ou seja alguém que está se recolocando no mercado e fica mesmo precisando de dicas como essa. E é fundamental alguém dar essa diretriz, que o que você está fazendo hoje aqui é uma diretriz a todos os profissionais, independente de estudante ou não, né? João, uma coisa muito comum que as pessoas fazem é o seguinte: ela vai numa copiadora, ela normalmente já tem um arquivo de um currículo que ela já tenha feito, ou ela não sabe fazer. E depois ela tira várias cópias e ela dispara isso sem critério. Ela não pensa naquele momento de forma estratégica. Ela dispara os currículos, então faz lá 50 cópias, sai entregando sem estabelecer esses critérios. Qual empresa eu desejo? Ou seja, qual é a área de atuação com a qual eu mais me identifico? Quais são as atividades que eu tenho maior familiaridade? Será que qualquer jornada realmente me atende hoje? Eu estudo, eu trabalho, tenho deslocamento na cidade. Será que 12 horas são possíveis para mim? Então, esse pensamento também precisa acontecer em relação aos dias da semana. A gente tem um número crescente de, por exemplo, adventistas, que é uma religião, por exemplo, que prevê que na sexta-feira antes do pôr do sol, o funcionário, o trabalhador seja dispensado. Mas, além disso, tem outras religiões, não só a evangélica, mas religiões espíritas também, que tem essa mesma normatização, em que o trabalhador realmente seja dispensado antes do horário. Mas mesmo independente de uma religião, por exemplo, tem algumas pessoas que tem, por exemplo, o sábado como um dia especial para realização de cursos, o sábado como um dia especial para se qualificar. Tem pessoas que não se importam, que para elas trabalhar de domingo a domingo, com uma folga na semana, independente do dia, para elas não é um problema. Então a pessoa precisa realmente se conhecer e falar: será que um trabalho de segunda a sábado corresponde às minhas expectativas? Será que um trabalho de domingo a domingo corresponde às minhas expectativas? Ou eu de fato estou disposto a encontrar uma oportunidade que seja de segunda a sexta-feira, independente também da questão religiosa? A pessoa realmente precisa entender que o trabalho, o emprego precisa se encaixar na vida dela e não o contrário. Tem muita gente que muda completamente a sua vida para que ela se encaixe dentro de um trabalho. E quando essa pessoa é demitida, a frustração dela é muito grande, porque ela chega num momento de dificuldade extrema, de pensar: puxa, eu abri mão de tantas coisas, eu abri mão de tantos horários, de tantas outras possibilidades em função desse trabalho, e a empresa não reconheceu. Então, antes de você encontrar um trabalho, estabeleça para si mesmo as suas prioridades. Isso é muito importante. Com certeza. Eu conheço gente que aconteceu isso, que se dedicou demais e fez o inverso do que você está explicando, saiu do emprego e ficou: puxa, mas eu me dediquei tanto, fiz tanto por aquilo e agora estou aqui. E é de fato, e a frustração é muito maior. Benefícios. Muitas pessoas hoje falam: reforma trabalhista, acabou, não tem mais benefício. O patrão não vai mais pagar transporte, não vai pagar mais a vale alimentação, meu seguro de odontologia já era, não vou pôr mais meu aparelho ortodôntico. É verdade. Como é que tá isso aí? Como é que ficam os benefícios para os profissionais? João, a questão do vale transporte permanece. Agora, um aspecto muito importante. É preciso também avaliar o que você caracteriza como importante, como benefício. Não é a reforma da lei trabalhista, ela não mudou esse critério. As empresas, elas estão cientes de que se elas realmente baixarem as remunerações e cortarem os benefícios, talvez elas não consigam atingir, elas não consigam recrutar os melhores profissionais. Então, as empresas também, as equipes de RH, elas estão antenadas, né? O nosso propósito, enquanto recrutamento e seleção, enquanto a área de atuação como recursos humanos, nosso propósito é, sim, atender o empresariado, mas também atender ao trabalhador. Porque se o trabalhador também não tiver amparo e não conseguir perceber que naquela venda de mão de obra ele também será beneficiado, ele procurará outras oportunidades melhores no mercado. Então, se para você, por exemplo, importante
seguro saúde, seguro odontologia, bolsas de estudo. Tem empresas que oferecem de 50% a 100% da bolsa de estudo para que esse funcionário se qualifique, consiga realmente se formar numa universidade ou até mesmo cursos de inglês, cursos de espanhol. Tem empresas que investem no funcionário. Então, se essa é a tua prioridade nesse momento, faça uma pesquisa no mercado. A revista Você S.A. é uma revista renomada no mercado e que qualifica, ela pontua um ranking das 100 melhores empresas para se trabalhar e considera esses benefícios. Então, é importante não só a Você S.A., como a revista Época. A Época também lança anualmente um ranking das melhores empresas para se trabalhar. Então, se esse é um aspecto importante para você, pesquise no mercado quais são as empresas que ofertam os benefícios que te atraem. E aí busca um trabalho lá naquela empresa, que tem o benefício, que é aquilo que você almeja naquele momento, não é isso? Exatamente. Então você vai buscar conhecer os caminhos de recrutamento e seleção dessa empresa. Então tem que ir atrás mesmo da empresa que oferece esses benefícios. Essa é a prioridade, então busque empresas com esses benefícios. Agora, eu moro em Mogi, eu moro em Itaquá, eu moro em Poá, Suzano, aqui no Alto Tietê. A localização também influencia? Sem dúvida. Você precisa considerar esse aspecto. Então, para você, por exemplo, é importante só atuar na sua região? Ou não, Erika, eu me disponho a seguir para São Paulo, eu me disponho a seguir para Guarulhos, eu me disponho a seguir para Bragança, para Atibaia, que também é uma região, a região Bragantina tem várias indústrias, assim como Mogi das Cruzes, que também tem muitas indústrias. Ou, Erika, eu quero atuar na área de serviços, é o meu desejo. Então, São Paulo, sem sombra de dúvidas, é a capital que oferta muitos serviços, a maior capital de serviços da América Latina. Então, o candidato precisa avaliar qual é o desejo dele e considerar alguns aspectos. Considerar transporte público, considerar as vias, ou seja, as rodovias, as avenidas, as vias principais de acesso, considerar o tempo de trânsito e também considerar o tempo de deslocamento, né? O tempo de trânsito, o tempo de deslocamento. Por quê? Porque é mais uma vez o que eu disse no começo, o emprego precisa se encaixar na sua vida, não o contrário. São 3 horas de deslocamento para ir, 3 horas de deslocamento para voltar. Eu ainda quero fazer um curso, tem a questão do tempo com a minha família, às vezes tem uma atividade que eu queira desenvolver, uma aula de artesanato, uma aula de yoga, ou o que for, eu gosto de fazer uma caminhada. Será que todos os teus projetos pessoais, consultas médicas, toda a tua vida, considerando a tua jornada, esse emprego cabe na tua vida? Será que esse emprego realmente cabe? Porque assim, não adianta arrumar um emprego, levar 3 horas de deslocamento ida, 3 horas de deslocamento volta, e na primeira semana você tem muito gás, muita energia. Depois, a produtividade começa a cair e você já não entrega mais para a empresa o que entregava e a consequência disso é uma demissão. Maravilha. Então, olha, acesse lá, é o Grupo Estagiário. Érica Barbosa vai estar com a gente aqui toda semana para deixar o teu dia a dia, o teu cotidiano mais fácil, principalmente na hora do primeiro emprego, do estágio, a recolocação no mercado de trabalho. Muito obrigado, viu, Érica? Espero você semana que vem mais uma vez. Muda um pouquinho, porque antes era pelo rádio, agora é TV, deu aquele frio na barriga? Adeus, João. Desafio novo, televisão é bem diferente, né? Tem uma série de questões que precisam ser consideradas no vídeo. Quanto que ela já trabalhou nos bastidores para ficar pronto hoje o quadro, né? Sem dúvida. A gente faz muita coisa para tentar ser o mais didática possível, para tentar esclarecer qualquer dúvida. E para você que está nos assistindo, se você ainda tiver alguma dúvida sobre quais são os caminhos para procurar essa recolocação ou a primeira oportunidade no mercado por estágio, jovem aprendiz ou emprego, encaminhe um e-mail para nós, atendimento@grupoestagiar.com.br. As suas perguntas, elas serão valiosas, porque com elas eu também consigo trazer num próximo quadro exatamente as respostas. Às vezes teve algo que eu falei que
para você não ficou muito claro, ou também você, a partir do que eu falei, você teve um insight, uma nova ideia. Érica, aborda esse tema de forma mais profunda, ou aborda um novo tema. Eu quero muito ouvir você também. O nosso propósito é fazer o programa para você que nos assiste. Então é atendimento@grupoestagiar.com.br. Maravilha. Então semana que vem te espero mais uma vez aqui no Cotidiano, tá bom? Obrigada, João. Muito obrigada. Agora vamos chamar o nosso intervalo comercial rapidinho, são 2 minutos, não saia daí. Eu faço parte do seu Cotidiano, até já! Na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Para tudo que você está fazendo agora e preste atenção nesse recado. Já acessou o nosso site? swtv.com.br. Gente, o site da emissora tem muitas atrações e a interatividade aqui com os programas da casa. O varejo, jornalismo, o entretenimento que você precisa. Tudo isso está no site da SWTV. Acesse agora, está aí na tela, ó, swtv.com.br. Você pode interagir com o teu programa favorito. Aquela oferta que você viu na TV, mas esqueceu qual era a loja, dá para conferir no site também. E olha a novidade, agora a SWTV tem aplicativo e é gratuito. Está disponível nas 2 plataformas, iOS e Android. Tá esperando o quê? Baixe agora o aplicativo da SWTV, faça parte dessa família. Compreenda tudo que tem lá. Você pode ser um consumidor de conteúdo através do aplicativo e do site. Perdeu na TV? Não esquente. Está tudo nas redes sociais e na internet. swtv.com.br ou baixe agora o aplicativo SWTV. Tá tudo da TV no seu celular.